Muito boa noite a todos que estão acompanhando aqui no Resenha Neles, vem resenhar. Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Quase que eu repeti aqui o que a gente fez em outras lives, porque eu sempre coloco 2020. Já acabou o ano, Resenha. O ano já acabou, agora 2021, 14 dias, né? 14º dia. E a gente voltou aqui, né, para poder conversar um pouco sobre o que está acontecendo sobre nossas equipes, né, pernambucanas, o Náutico, o Santos, o Sport. Pois o Santa Cruz tem aí um grande jogo, um jogo onde vai definir a sua classe, o seu nova série 2021, a Série B. O jogo será contra a equipe do Brusque no próximo domingo. Um jogão sem torcida, certo? O torcedor, se vai fazer a festa, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, vai ser um jogo de grandes emoções, muitas emoções. Já o Náutico, vai agora precisa, né, vencer e não e torcer para que o Figueirense e o Paraná possam perder todas as partidas. Já o Sport, com suas brigas internas, o Sport vai enfrentar a equipe do Fluminense já no próximo sábado e precisa vencer, já vem de derrota da equipe do Palmeiras dentro de casa, suas brigas internas, eleições a todo vapor, tem liminar fazendo com que volte, que tenha eleições, só Deus sabe o que está acontecendo lá na Ilha do Retiro, a Ilha de Lost, né? Mas são 20 horas e 2 minutos. Meu amigo Carlos Rocha, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E hoje tem resenha, hoje tem Guarani Esportivo. Um grande abraço do meu amigo Gilson Fernandes, mas hoje com ele, mais uma vez, né? Alugando aqui o nosso amigo Carlos Rocha. Muito boa noite, Carlos Rocha. Boa noite, Marconi Resenha, a todos que estão acompanhando nossa live, resenha neles. A partir de agora, às 20 horas, a gente vai falar de muito futebol. Destaque para o trio de ferro do futebol pernambucano. É um prazer, mais uma vez, aqui atendendo o convite do amigo Marconi Resenha. E sempre que esse papo gostoso, descontraído, e esse papo informal que a gente leva para o torcedor, para o internauta, acompanhando aqui nessa noite agradabilíssima. É isso aí, ó. Chegou o nosso convidado, mais uma vez, Bruno Boa Lira. noite, Brunão. A gente já iniciando o Vem Resenhar. E ele chegou, né? Boa noite, Bruno Lira. Hoje tem resenha, hoje tem muitos, muitos assuntos, né? Principalmente do Náutico, do esporte. Mas boa noite para você. E esse final de semana promete o futebol pernambucano. Boa noite, Marconi, boa noite, Carlos, boa noite a você que está assistindo a mais um Vem Resenhar aqui no YouTube do Resenha Neles, que é inovação, né, Marconi? É do rádio para internet, do rádio sempre na internet, mas do rádio para live, para streaming, sempre no streaming e sempre discutindo esportes, sempre discutindo futebol e é isso aí. No final de semana promete. Os três times, os três grandes, né? Os três grandes da capital, os três grandes de Pernambuco entrando em campo. O sábado, o Sport entra em campo contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. No domingo, o Náutico pega a Ponte Preta, vai para São Paulo para jogar contra a Ponte Preta. E o Santa Cruz decide o seu ano de 2020 dentro de 2021 no Arruda contra o Brusque, então tem muita coisa para conversar. Tem algumas coisas, como sempre, não pode faltar polêmica e algumas brincadeiras, algumas notícias mais descontraídas por aí, Marconi. É isso aí. Hoje a gente vai fazer logo esse giro de notícia, né? O Real Madrid é uma montanha-russa, isso aí não vai acabar nunca, disse o Zidane, da equipe ele que já foi treinador do Real Madrid, é muita resenha. Na Supercopa da Espanha, Bilbao elimina Real Madrid, vai à final contra o Barça. O Real Madrid, tem hora que o Real Madrid não é aquele negócio, o Barça tem tempos que não
é aquilo que sempre fala. Já levou uma goleada, né? Na Liga dos Campeões. O Neymar se tornou campeão e ainda ganhou uma noite feliz com a classificação do Santos. E ontem, na Libertadores, o Santos venceu a equipe do Boca Juniors por 3-0. Um show do Marinho, né? Marinho, primeiro jogo ficou apenas no 0-0 e o Santos se classificou dentro de casa na Vila Belmiro. Já o River Plate, eliminado pela equipe do Palmeiras no primeiro jogo, 3-0, e na segunda partida, que foi terça-feira, o Palmeiras perdeu para a equipe do River, que quase poderia, nos últimos minutos, poderia ter uma penalidade máxima. Eu acredito que ficaria muito complicado. E aí, Santos e Palmeiras, no dia 30 de janeiro, às 17 horas, lá no Maracanã. Foi boa escolha do estádio? E qual a sua opinião entre Santos e Palmeiras, meu amigo Bruno Lira? Valeu que nós conversamos no último programa, né? A final brasileira. Nós já tínhamos conversado sobre isso, que não seria fácil. Pelo menos para o Palmeiras não seria fácil. Eu acreditava que o Santos passaria pelo Boca, facilitar para o Boca passar. E o que se viu foi o Boca passando vergonha frente ao Santos. O futebol argentino, né? Chegou até semifinais, mas se a ideia do colega jornalista argentino era polemizar, não conseguiu. O Boca passou, mas passou vergonha. Em relação ao jogo contra o Palmeiras, a polêmica foi justamente o gol anulado e que algumas análises mostram que poderia não estar tão anulado assim, que o jogador do River estava em posição legal e o VAR anulou. E, por coincidência, o Palmeiras sendo ajudado 2 vezes pelo VAR na mesma semana, né? Contra o Sport, no sábado aqui, aquela polêmica do pênalti, a bola foi bola na mão do Rony, ou o Rony colocou. Para mim, não sendo bairrista, mas para mim foi pênalti, porque se o Rony queria evitar alguma coisa, algum pênalti, ele deixaria o braço colado ao corpo. No momento que o jogador, a bola vem passando, o jogador tira o braço de junto do corpo e a bola bate na mão, pênalti. O juiz não deu mais, como o assunto, por enquanto, é Libertadores. Valeu a força do futebol brasileiro, valeu o trabalho do Abel Ferreira frente ao Palmeiras, apesar do susto dos 2-0, dos 3-0, mas teve um gol anulado. Valeu o trabalho do Abel Ferreira e ontem valeu o conjunto do Santos Futebol Clube e o trabalho do Cuca. Dia 30, a final brasileira. E aí, meu amigo, não tem como... Santos ou Palmeiras? Não tem. Eu acho que não tem. Esse, sinceramente, não tem favorito. É jogo único. O jogo no Rio de Janeiro. Coincidentemente, e que Campo felicidade. Neutro, né, Bruno? Campo neutro, mas não tão neutro, Carlos, porque é no Brasil. É no Rio de Janeiro. Uma pena que... vai ter torcedor, graças a Deus. Né? Uma pena que, por conta da pandemia... E, obviamente, não tem mesmo que ter torcedor, não vai ter torcida. Se tivesse torcida, seria uma felicidade, uma final brasileira de Libertadores no Brasil, 2 times paulistas, mesmo que no Rio de Janeiro, mas no Brasil e no templo máximo do futebol brasileiro, que é o Maracanã. Mas mesmo sem torcida, só por isso, já está valendo a final da Libertadores. E para mim não tem favorito. Os 2 times são muito bons, bem armados, bem treinados, e aí é só esperar a partir das 17 horas do dia 30 e pouco mais de 90 minutos depois a gente vai ver que é um campeão. Carlos Rochas. Eu faço minhas palavras do Bruno Lira. Boa noite, Bruno. Campo neutro, como a gente destacou, entre aspas, por não ser em São Paulo, né, já que é um clássico paulista, decidindo a Libertadores da América, edição 2020. Cada elenco com sua particularidade, né? Palmeiras tem mais conjunto, o português, o Abel Ferreira, deu sua cara ao time, reconheceu a qualidade do time do River, achei muito bacana aquela atitude dele, né? Na coletiva, exaltando o trabalho do técnico argentino, o plantel, a entrega. Como eu tinha destacado naquela live, né, que a gente fez a primeira do ano, o Palmeiras ia jogar com o regulamento embaixo do braço,
até exagerou, no meu ponto de vista, correu um risco gigante de, no mínimo, ter a vaga decidida nas cobranças de penalidade máxima, e se acaso eu enxergo assim, viesse a acontecer essa situação, o time do River Plate ia chegar bem mais leve para realizar as cobranças, e as pernas dos jogadores do Palmeiras, com certeza a bola ia estar pesando ali uns 200 quilos, porque o contexto que foi a partida do Palmeiras, completamente diferente da partida que realizou na Argentina, ficou muito atrás, muito bombão, não é uma característica da equipe do Paulista, da Alviverde do Palmeiras, deixou muito a desejar, mas no final colheu o resultado que era o objetivo final, chegar à classificação. Já o jogo do Santos, a gente também esperava que a equipe da Vila Belmiro passasse. Não, eu não esperava tanta facilidade. O argentino também perdeu a cabeça, não teve aquela expulsão, o cara covardemente pisou no Marinho. Enfim, Marinho, o Santos tem esse jogador que faz a diferença. Andorinha só não faz verão, mas em muitas partidas do Santos, o Marinho vem fazendo fazer chuva, né? E o Palmeiras é mais coletivo. O Santos também tem o homem-gol, né? O garoto, que é olindense aqui, conterrâneo nosso, de Pernambuco, o Caio Jorge, Isso. tem 5 gols, é o artilheiro do Peixe na Libertadores. Então, não tenho dúvida que vai ser um jogão de bola e que no dia 30 a gente vai conhecer aí. Eu também faço, como eu falei, não vejo favorito nesse jogo. Eu sou Santos, viu? Eu sou Santos. Os palmeirenses aí que me respeitem, mas eu sou Santos nessa partida. Acredito que com o Marinho jogando, o Solteiro jogando e o. Esqueci agora o nome do atacante que é o Lindense. Caio Jorge? Ah, não. Sim, Caio Jorge. Tem o estilo do André, né? Lembra o André? Ele lembra o André, Matador. Quando eu era mais novo. Finalizador, Matador, né? Sim. Finalizador. Ó, são 20 horas e 13 minutos. Hoje a gente vai dar uma corrida, porque na semana passada a gente chegou até o segundo tempo e a prorrogação. Como a gente tem um compromisso ainda, e a gente vai falar ainda do Santa Cruz, desse time aqui, porque domingo tem jogão na Série C, e eu acredito que vocês ouvindo essa música, vocês vão se lembrar por quê. Tá com o play. Dá para ouvir? Sinceramente, tô ouvindo, não. Tá ouvindo algo, Bruno? Eu acredito que vocês não deram para vocês ouvir. Como será o amanhã? Responda quem puder. A música da Simone. Meus amigos, domingo, Série C, Santa Cruz e Brusque, Ituano e Vila Nova. Eu, sendo tricolor, eu marcava um exame já. Ou se eu não fosse hoje, eu teria que ir amanhã para fazer o exame cardiológico. Minhas roupas tudo bem lavadinha, certo? No domingo, não quero nem jogar futebol, porque se meu time perder na pelada, eu vou ficar com mais raiva ainda. Eu quero estar de frente à televisão, ouvindo rádio, secando Vila Nova, secando Ituano, e o jogo é do Santa Cruz, é vencer. Eu vou deixar para Bruno, vou deixar para o Carlos Rocha explicar realmente a situação do Santa Cruz, né? O Santa Cruz precisa vencer e golear, e apelar bastante, porque é o grupo da morte, sim. Já o grupo B, temos o Paysandu e o Remo quase com o pé já dentro da Série B. Agora, o grupo A é o grupo da morte mesmo. E tem muito tricolor aí preocupado. Eu vou ser sincero aqui. O tricolor tem que estar preocupado com o seu time, sua equipe. Não é preocupado com a resenha que vai acontecer. Ele tem que se preocupar com o seu clube. E nada mais. E fazer com que os atacantes possam golear, meu amigo. É a hora de desencantar. Porque, observando na tabela lá, o ataque do Santa Cruz é o que menos fez os gols. É o pior ataque. E a pior defesa.
para quem chegou com 6 rodadas antecipadas e garantido já, meu amigo, cochilou demais. Bruno Deixou Lira, muita... Carlos Rocha. É como você diz. Eu passo a bola para E cá. o Santa Cruz se classifica, Carlos? O Santa Cruz, Olha, quais as condições reais do Santa Cruz para domingo? a primeira situação do Santa Cruz é focar, vencer. Tem que ter um trabalho muito forte psicologicamente, trabalhar esses jogadores, até porque o Bileu deve voltar de suspensão, deve ir para a partida. A partida vai ser muito pé. Eu acredito que o Martelotti vai colocar o Bileu de titular. Então vai ser uma partida muito forte em termos de marcação, de catimba. O Brusque vai fazer o jogo dele, porque já declararam lá que vem para cá para jogar bola, para buscar e fazer a final com o Remo. Só os 2 primeiros de cada grupo irão decidir a competição, né? Quem vai ser o campeão da Série C. Então o Brusque já falou que quer fazer essa disputa. Então eles não vão vir para cá para ficar com o bumbum na parede. Pode até adotar, com certeza, uma postura mais cautelosa, sabe? Fazer um futebol reativo, né? Esperar o Santa Cruz, já que o Santa Cruz precisa mais do que nunca do resultado positivo. E esquecer a partida do Ituano e Vila Nova, que também começa no mesmo horário, fazer a parte dele. E como você falou, Marconi, se puder, aumentar o saldo de gol, porque vai ser o critério de desempate e possa ser que faça a diferença caso o Ituano venha vencer a equipe do Vila Nova. Se o Vila Nova vencer, aí acabou, não importa o resultado do Arruda. Mas, a princípio, é o Santa Cruz fazer a parte dele, o dever de casa, vencer a partida, e tem tudo para vencer. Basta voltar, ter aquele futebol de garra, de entrega, os guerreiros do Arruda, como foi na primeira fase, avassalador. Eu vou ser sincero, meu amigo Carlos Rocha. Quando você fala guerreiros do Santa Cruz, eu me lembro de um Santa Cruz na Série D com 65 mil torcedores, quase 70 mil, e todo mundo já conhece, né? Por que 65 mil? A gente vê um time, eu me lembro de um time que tinha Renatinho, Wesley, né? O Luciano, né? Luciano Henrique, quem mais? Tinha o Giovanni como volante, o Nemo. Me esqueci agora daquele jogador que é tudo cria da base, né? Tudo cria da base. E a gente vê agora um time de Santa Cruz tudo mesclado, um time que se preocupa com realmente, claro, todo trabalhador é digno do seu salário, mas, sendo sincero, nessa hora, não tem que pensar nisso não. E olha que aconteceu na pandemia, a perda da esposa do treinador, do jogador tinha, do pai. Tem que colocar tudo isso em jogo. É por eles. Time que tem mais de 100 anos, uma história, onde jogou grandes ídolos, não somente do tricolor, mas do mundo inteiro, Rivaldo, Nunes. É nessa hora que pode e tem que fazer o melhor, colocar o coração no bico da chuteira. Isso é antigo, mas tem que prevalecer no próximo A palavra domingo. é superação, né, Marconi? A palavra é superação. Para quem. Aproveitando tua deixa, Marconi, você falou em salário, interrompendo, desculpa. Você falou em salário. Nessa semana, o Santa Cruz realizou 3 pagamentos. Pagou a folha da carteira do mês de novembro, referente ao mês de novembro, a folha de imagem de setembro e a moradia dos atletas. Então, a diretoria está correndo, fazendo o máximo possível para chegar junto e o lado positivo, né, dessa situação. É uma motivação a mais, né, Bruno? Quem não quer dinheiro no bolso, né? Mas eu concordo com você, Marconi, em relação, quando você fala de, mesmo com a situação adversa, mesmo com o salário, mas é o jogo do ano, sabe? É o futuro do Santa Cruz, é o futuro de um clube, e está tão perto. Poderia estar melhor, essa situação poderia estar melhor, o Santa Cruz, caso tivesse vencido aquele jogo, fatídico jogo, em que o Santa Cruz empatou contra o Ituano, aqui no Arruda. Poderia ter saído ali com a vitória, o Bileu foi expulso, pouco tempo depois o Ituano empatou. Se tivesse saído ali com a vitória,
até com a derrota para o Vila Nova, hoje estaria, não digo com a situação mais tranquila, mas não teria tanta... No mínimo, dependeria só de si, né, Bruno? Dependeria só dele mesmo. Só dele mesmo. Precisaria da vitória 1-0 e já levaria o Santa Cruz direto para a Série B desse ano. Mas aí empatou aquele jogo contra o Ituano, perdeu para o Vila Nova, um jogo que não poderia ter perdido, não parecia o Santa Cruz. E vamos lembrar bem do Santa Cruz da primeira fase, que foi avassalador, que se classificou com 4 rodadas de antecedência. Mas agora a situação é outra. O Santa Cruz é o terceiro colocado do grupo, está dependendo de resultado, depende aí, tem que vencer e depende de ele vencendo e o Ituano vencendo, passa o Santa Cruz. E aí vai depender do saldo de gols também. O Santa Cruz tem a vantagem do Santa Cruz hoje frente ao Ituano é justamente no saldo de gols. Porque o Ituano tem menos 2 gols e o Santa Cruz tem menos 1. Por isso que o Santa Cruz é o terceiro colocado na frente do Ituano. Se o Santa Cruz vencer e o Ituano vencer, passa o Santa Cruz. Se for o mesmo placar, né? Se for mesmo ambas partidas com o mesmo placar. Por conta dessa apenas desse item. O Santa Cruz tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. O mesmo número do Ituano. 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. O Ituano a mesma coisa. 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. O Ituano tem mais gols que o Santa Cruz. Tem 2 gols a mais. O Santa Cruz tem 5, o Ituano tem 7 gols. Agora, nos gols contra, o Ituano levou mais. Levou 9 e o Santa Cruz 6. Por isso que o Santa Cruz tem essa vantagem. O ideal seria uma vitória do Ituano, mas eu concordo mas aí vem bem o que o Carlos falou. É entrar em campo e vencer e esperar as notícias de Ituano e Vila Nova. Esperar as notícias. Enquanto isso, vai jogando e vencer o Brusque. O Brusque já declarou que quer fazer essa final com o Remo. Não digo que vem com mais tranquilidade, vem mais leve, porque já está classificado, já está na série B de 2021. O objetivo principal foi alcançado, né? O único clube que pode alcançar o Brusque ou passar do Brusque é o Vila Nova. Aí sim, o Vila Nova vencendo o Ituano vai a 10 pontos. Vai a 10 pontos, conquista a vaga à Série B e a vaga na final. Então, a torcida até do Brusque mesmo, tanto do Santa Cruz, quanto... Porque se der um empate, por exemplo, se o Vila e Ituano empatarem Santa Cruz e o Santa Cruz vencer, dependendo do placar. Porque o Vila também, o Santa Cruz pode vencer, dando um empate entre Vila Nova e Ituano, e o Santa Cruz vencendo, pode o Santa Cruz se classificar justamente por conta do saldo de gols. Porque o Santa Cruz tem menos 1 gol e o Vila Nova tem menos 2 gols. E o Santa tem que golear, né, Bruno? O Santa tem que golear. Mas Bruno, se der empate entre Ituano e Vila Nova, morre os 2 abraçados. Caso o Santa Cruz vença seu jogo. É isso mesmo. É isso que eu estou dizendo. O Santa Cruz vencendo vai a 8 pontos. O Santa Cruz vencendo. Ituano e Vila Nova empatando. Digamos que o Santa Cruz vença o Brusque por 1-0. O Santa Cruz fica com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols pró, 6 gols contra, 0 gols de saldo. Se der um empate, qualquer empate, se der um empate em 0-0, por exemplo, Ituano e Vila Nova, os 2 morrem abraçados, porque o Vila Nova vai a 8 pontos, fica com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols de saldo, 5 gols pró, 7 contra, menos 2 gols. Tá? Então, agora, a vantagem é do Santa Cruz. Mas como o Carlos disse, o Santa Cruz não pode pensar
no jogo Vila Nova e Ituano. Ele tem que pensar no jogo Santa Cruz e Brusque. Tem que pensar em vencer, e vencer bem. Quando eu digo vencer bem, não é botar o regulamento embaixo do braço e vencer de apenas 1-0. É fazer um gol, fazendo gol e buscar mais. No mínimo, 2-0. 3, porque menos um gol. 2-0 de 2 gols, né? 2-0 já estaria, vamos dizer, de bom tamanho para deixar ele minimamente tranquilo, a depender do resultado entre Vila Nova e Ituano. Mas um 3-0 seria muito bom. Seria ótimo, porque eu colocaria 2 gols de saldo para o Santa Cruz. Mas o Brusque vem para empatar. O Brusque vem para Recife para empatar. Ituano venceu o Vila Nova. Se o Ituano... Imagina se o Brusque empata com o Santa Cruz e o Vila Nova e Ituano. O Ituano ganha 6 pontos e o Vila Nova se classifica, né? Agora, se o Ituano vencer o Vila Nova, chega a 8, o Brusque se classifica também e o Ituano não... O único resultado que tira... O único resultado que tira a vaga na final do Brusque é uma vitória do Vila Nova, porque aí o Vila Nova iria a 10 pontos. É o único resultado que tira a vaga do Brusque na final. Fora isso, não sendo uma vitória do Vila Nova, qualquer outro resultado, o Brusque continua garantido, porque Santa Cruz e Ituano não alcançam o time de Santa Catarina. O Santa Cruz e Ituano chegam no máximo a 8 pontos. Então não alcança o Brusque. A única ameaça ao Brusque é o Vila Nova. É uma vitória do Vila Nova frente ao Ituano, porque vai a 10 pontos. E tira o Brusque, continua classificado, mas tira o Vila vencendo, tira a vaga do Brusque na final. É o único resultado que ameaça o Brusque. Então, Santa Cruz... O bom nessa situação toda, Marconi, Bruno e internautas, é que as 4 equipes chegaram em condições que não pode existir a famosa mala branca, aquele incentivo financeiro, né, para incentivar, vencer lá o seu jogo, que a gente vai fazer a parte da gente aqui. Só então, do Brusque para o Ituano. Cada um por si. Só do Brusque para o Ituano. Para não perder... É como a gente dizia quando era criança. É pé no bucho, mão na cara. É verdade. Só do Brusque para o Ituano, para não perder a vaga na final. Porque em relação à classificação, o Brusque já está garantido, independente... Já garantiu a rapadura. Já garantiu, já está na Série B, de 2021, só está esperando aí, vai esperar só se vai para a final, se não vai para a final, e depois só esperar o brasileiro, a Série B desse ano, e disputar as 38 rodadas. Mas em relação ao Santa Cruz ainda, é vencer e vencer bem. É cumprir com a obrigação. O Santa Cruz já poderia estar classificado. Mas aí é o como você bem lembrou, Marconi, houve os problemas. O Tinga perdeu o pai, o Martelotti perdeu a esposa, infelizmente. E isso, querendo ou não, abala psicologicamente. Abala também, mexe um pouco com o psicológico da equipe, porque são dois, o comandante e um dos companheiros que estão numa situação de vulnerabilidade, ali por terem perdido entes queridíssimos. Então, mexe um pouco. Então, já teve esse problema, e essas duas fatalidades que mexeram com os companheiros, e aí daí o time tentando se reerguer. Então tudo mistura tudo, há de se relevar um pouco por conta dessa situação. Mas agora é o último jogo, e focar nesse jogo, vencer e vencer muito bem. Eu acredito que o Santa Cruz possa chegar. Não é possível que o Santa Cruz... E você, Carlos? Eu acredito na vitória do Santa Cruz. É como a gente está debatendo aqui. A grande incógnita é a partida entre Ituano e Vila Nova, vai ser o checkmate. Eu acredito friamente na vitória, que o Santa Cruz vai se superar todos os obstáculos, vai entrar com uma postura diferente, como a gente destacou aqui, é o jogo do ano, vai decidir, em uma única partida, vai decidir
2 temporadas do Santa Cruz, se a gente analisar friamente. 2020, sair da Série C para a Série B, já que estamos no ano de exercício 2021, já começa também a Série B da próxima edição 2021. Pessoal, são 20 horas e 31 minutos, né? A gente hoje vai correr. O Santa Cruz definido, todos acreditam, né? Eu acredito, o Carlos acredita, o Bruno acredita, mas agora a gente vai falar da Série B. Náutico, você acredita? O Náutico está na 14ª posição, né? Deixa eu até observar aqui, né? 10ª. Vai enfrentar no próximo domingo. Domingo, hein? Que luxo, hein? O Náutico jogar no domingo. Com jogo televisionado, viu? É brincadeira, hein? E tá o maior BO lá em Campinas, viu? Tá, as coisas não estão boas lá, não. O extracampo lá, o pessoal não quer treinar. Melhor ainda pro Náutico. Salário atrasado. Aí, 15ª posição, a equipe do Náutico, com 39 pontos. Vai enfrentar a equipe da Ponte Preta. São 4 jogos que restam. 2 jogos dentro de casa e 2 jogos fora de casa. O Náutico vai enfrentar a equipe do Cruzeiro fora de casa. O Náutico joga o último jogo. Deixa eu até aqui dar uma olhada aqui, quem são os últimos jogos da equipe do Náutico, né? Vai enfrentar a equipe da Ponte Preta agora no próximo domingo, dia 17. Depois enfrentará a equipe do Oeste na quarta-feira, dia 20. Depois pega o Cruzeiro, né? Lá no dia 24. E o último jogo vai enfrentar a equipe do CSA, dia 30. E será vai ser aqui, às 16h30, e tem a final da Libertadores. O torcedor do Náutico vai querer assistir o jogo do Náutico ou o jogo da Libertadores. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a equipe do Náutico saiu já da zona de rebaixamento. Agora, só falta agora permanecer, dar continuação. E o Náutico, o Carlos Rocha? O Náutico sai ou não sai? Vencerá a equipe da Ponte Preta? A Ponte Preta vem de outro jogo em casa, empatou em 2-2 com o Cuiabá. O Clube Náutico Capibaribe também jogou em casa, empatou em 0-0 com o América Mineiro. Jogo esse que decretou o acesso do Coelho, comandado pelo Lisca, velho conhecido aí do futebol pernambucano, já no cenário nacional. E o Náutico agora com a Ponte Preta, como a gente destacou no início do bloco da Série B, com amplos problemas extracampo, salários atrasados, jogadores se negando a treinar em termos de protesto. Então, o Náutico, independente disso, tem que desenvolver seu futebol. Hélio dos Anjos já voltou, foi uma grande reforço ali na área técnica, vai comandar o seu time novamente em Campinas, e o Náutico tem tudo para fazer um grande jogo lá em São Paulo e pelo menos voltar pontuando. Essa reta final é importante demais pontuar e já no dever de casa, sempre aí conseguir os 3 pontos, que vai fazer toda a diferença para se manter fora da zona de rebaixamento e ainda de quebra também secar a equipe do Paraná, como também o Figueirense. Carlos, mandar um abraço aí para o nosso amigo Washington Ramos, né? Ele que é responsável pelo prêmio da imprensa pernambucana. Um abraço para ele. Boa noite, meu nobre. Tá ligados. É um prazer, a audiência aí qualificada. Bruno Lira, Náutico, enfrentará a equipe da Ponte Preta, já saiu da rebaixa do Real. Carlos Rocha? Pois não? Tá dando delay. Tá dando delay aí confundi aqui. Mas você estava mandando um abraço para o Washington Ramos, né? Isso. Ele que mora no mesmo, na mesma Black cidade Gold, chamada Black Gold. Olinda, né? Então, Black mandar um Gold, abraço para ele e fazer o prêmio à imprensa pernambucana. É isso aí. E Bruno Lira, Náutico, Ponte Preta e classificação. Hélio dos Anjos chegou, mudou, aquela levantada, caiu e agora é para valer, né? Agora tem que se preocupar com o Figueirense e o Paraná. Antes de tudo, deixa eu mandar um abraço para o Washington. O Washington, eu costumo chamar o Washington de meu padrinho. Benção, meu padrinho. Eu chamo o Washington de meu padrinho porque eu estava afastado da crônica. Eu estava afastado da crônica esportiva e trabalhando com jornalismo em outras áreas do jornalismo. E em 2010 eu estava afastado da crônica e, de repente, num jogo entre Santa Cruz e Guarani,
e Guarani de Sobral, no Arruda, no domingo à tarde, Santa Cruz e Guarani de Sobral. E em 2010, e o Washington, na Rádio Guarani. E o narrador, na época, me pediu uma opinião. Eu estava na cabine da Guarani, só acompanhando, e o narrador me pediu uma opinião. E uma opinião sobre o jogo, rápida, tal. Eu dei a opinião, e no ato, ao final da opinião, o Washington, ao vivo, disse: doutor Luciano, que é o doutor Luciano Carvalho, um abraço ao doutor Luciano Carvalho, diretor-geral da Rádio Guarani. Doutor Luciano, escute esse rapaz, viu? Não perca esse menino, não. E no domingo seguinte, também no jogo do Santa Cruz, estava eu na cabine do Arruda, comentando oficialmente, dentro da equipe da Rádio Guarani. Por isso que eu mando um abraço para o Washington. Nunca canso de dizer meu padrinho. Uma bênção, meu padrinho. Mas vamos lá. O assunto é o Clube Náutico Capibaribe. O Náutico hoje é 15º colocado com 39 pontos. O que garante o Náutico a permanência do Náutico na Série B? 2 vitórias. O prognóstico, o número, a pontuação ideal, e já faz algum tempo, a pontuação ideal para que o clube não sofra mais ameaça de rebaixamento a partir dos 44 pontos. E o Náutico hoje tem 39. O Náutico, vencendo 2, vai a 45 pontos. E aí pode se salvar. Faltam 4 rodadas. O Paraná joga amanhã às 19h15 contra o Sampaio Corrêa, que tem 45 pontos e ocupa a 12ª colocação. Ocupa a 12ª colocação. E o Figueirense, o Figueirense joga contra o Brasil de Pelotas. Então, uma derrota do Paraná, uma derrota do Figueirense ajuda e muito o Clube Náutico Capibaribe. O Vitória já perdeu. O Vitória empatou ontem. O ideal é que saísse uma derrota do rubro-negro baiano, mas o Vitória empatou ontem à noite. Já foi uma ajuda para o Náutico. Se tivesse vencido, o Vitória tivesse vencido, e a 40 pontos jogava o Náutico para a 16ª colocação. Então, o empate do Vitória ontem já foi uma grande ajuda ao Clube Náutico Capibaribe. E agora vai pegar a Ponte Preta, que, como o Carlos falou, um clima de instabilidade na equipe da Macaca Campineira, jogadores, salários atrasados, jogadores se recusando, simplesmente jogadores ontem não treinaram. Foram para o Moisés Lucarelli, foram para o centro de treinamento, foram para o Moisés e não treinaram por falta de pagamento de salário, por salários atrasados. Então o Náutico já chega em Campinas, o Náutico treinou hoje, vai treinar amanhã, viaja sábado para São Paulo, sábado para Campinas e joga no domingo. Então já vai chegar em Campinas pegando uma Ponte Preta nesse clima de instabilidade, nessa dúvida. O que gera uma dúvida? Será que, por conta disso, a equipe da Ponte Preta vai entrar mais mole, mais relaxada, ou sem pretensão alguma? Ou será que, para fazer jus, para mostrar para a diretoria que eles estão ali, que tem que receber o salário, eles vão fazer justiça e vão para cima do Clube Náutico Capibaribe? Então, o Náutico vai para Campinas e tem que tomar todos os cuidados. O Hélio dos Anjos, como nós já conversamos anteriormente, o Hélio dos Anjos chegou, imprimiu o trabalho dele, botou a cara dele na equipe do Náutico. O Náutico botou a cara dele à tapa, como sempre, como já é característico mesmo do Hélio dos Anjos. Todo clube que ele treina, ele bota a cara para bater. E colocou. Hoje, você olha para a equipe do Náutico jogando em campo, você vê que é a marca do Hélio dos Anjos ali. Que é aquele time que marca, o time que vai para cima, o time que não desiste, a ponto
em uma das partidas, o Hélio dos Anjos exige da equipe, mas em uma das partidas ele pediu calma ao Paiva. Quando o Paiva ainda estava no jogo contra o Guarani, ele pediu calma ao Paiva, porque o Paiva estava num ritmo frenético, indo atrás da bola e brigando para poder sair vitorioso, para buscar a vitória como saiu. Né? E é a marca do Hélio dos Anjos. Então, eu acho que o Hélio encaixou bem, chegando no Clube Náutico Capibaribe na hora, no momento em que o Náutico precisava se reerguer no campeonato. É perigosa a colocação do Náutico hoje, 15ª colocação? É. Mas o Náutico tem todas as chances de se salvar e permanecer, já que não subiu, pelo menos que permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro para 2021. É isso aí. O Náutico vai com tudo, força Náutico, vamos subir Náutico. São 20 horas e 42 minutos. Mandar um abraço aí pro pessoal da EB, Rádio Web EB, do meu amigo Eduardo Barroso, lá da Paraíba. Um abraço para todos, Murilo, Castanho, Marcelo Fernandes e a todos que fazem parte da EB, Rádio Web. Agora, vamos falar assim da equipe do Esporte Clube do Recife, Série A, o Esporte que vai enfrentar a equipe... Marconi, ou não? Ainda sobre a Série B, tem um dado interessante para falar da Série B, porque ontem Sim. Porque a equipe ontem do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu para o Lanterna do... Ô, papai! Perdeu para o Lanterna do campeonato. Então, o Cruzeiro... Na sequência do Náutico, né? Vem, e depois da Ponte Preta é o Oeste nos aflitos. Perdeu o Cruzeiro perdeu por 1-0 para o Lanterna do campeonato e, com isso, deixou escapar as chances que já eram remotas, deixou escapar as chances de almejar ainda o acesso, a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o dado interessante do jogo é que, como ele perdeu para 1-0, o Ibis mandou um recado, né? Mandou boa noite, colega, para a equipe do Cruzeiro. Agora, isso tem muito... o Ibis já vem aí conversando aí com o Cruzeiro há muito tempo, desde que ano passado o presidente do Cruzeiro, numa entrevista coletiva, disse que o Ibis não deveria servir de exemplo para ninguém. E a partir daí, vocês sabem que é como se fala a zoeira, né? A zoeira do futebol. Foi um combustível, né? Para a greve. E aí o Ibis ficou na cola do Cruzeiro e ontem o Ibis mandou um boa noite, colega, para o Cruzeiro, depois que o Cruzeiro perdeu para o Oeste. E já tinha acontecido na estreia do Ibis na Série A2 do Campeonato Pernambucano, quando o Ibis venceu por 4-0 na estreia, o Cruzeiro tinha perdido uma partida na série B do Campeonato Brasileiro e, coincidentemente, o Ibis venceu por 4-0 na estreia da série A2 do Campeonato Pernambucano. E o Ibis foi lá, gentilmente, mostrou nas redes sociais do Cruzeiro o print do resultado da partida e botou embaixo aí aprende aí. Então, o Ibis. E como aconteceu já naquela fase que o Corinthians estava para ser rebaixado, perdeu 11 partidas no Campeonato Brasileiro e o Ibis sugeriu ao Corinthians que marcasse um jogo para decidir quem era o pior time do mundo. Mas segue com você, Marconi. Olha, coisa do Antes futebol. de encerrar a Série B, né, Marconi? Antes de encerrar o bloco com a Série B, parabenizar o América Mineiro e a Chapecoense aí pelo retorno à elite do futebol brasileiro, não é verdade? Exatamente. E a coincidência é que E é Lisca doido, é? É o Lisca doido, é? E a coincidência... Não tem nada. E a coincidência ele é muito a coincidência é que o América Mineiro treinado por Lisca, que já tinha feito festas treinando o Clube Náutico Capibaribe com grandes vitórias, com as conquistas treinando o Clube Náutico Capibaribe, coincidentemente o Lisca alcançou mais uma conquista dentro dos aflitos, só que não treinando o Náutico. O acesso dos aflitos. Treinando o América Mineiro. Empatou com o Náutico e dentro dos aflitos, que já é, vamos dizer, uma extensão da casa do Lisca há muito tempo, o Lisca consegue o acesso. Mais um acesso na história do Lisca, né? Porque já tinha
conquistado o acesso com Juventude da Série D para a Série C com Juventude, e agora, dentro dos aflitos, o Lisca comemora mais uma conquista, só que não treinando o Náutico, e agora o América Mineiro, e agora é lutar pelo título. Mas parabéns, a Chapecoense foi rebaixada, volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Até então, quando a Chapecoense foi rebaixada, era o único time que não tinha sido rebaixado da primeira para a segunda divisão. Ele subiu da quarta, terceira, segunda, primeira e permaneceu por um bom tempo na primeira divisão, e de todas as equipes que disputavam o Campeonato Brasileiro, era a única equipe que não tinha sido rebaixada. Na época, era a única equipe que ainda não tinha sido rebaixada da Série A para a Série B. Foi rebaixada e agora volta com toda a alegria. Parabéns ao Chapecoense, parabéns ao América Mineiro, ao Lisca, e segue a Série B. Tomara que o Náutico Capibaribe... E hoje é 14, inclusive hoje é 14 de janeiro, é dia do treinador. Olha parabéns, só, parabéns ao Lisca mais uma vez, dobrado. Vamos agora para a Série A, porque agora o tempo corre, 20 horas e 47 minutos, e vamos falar da equipe do Sport. O Sport está na 14ª posição, 32 pontos, e tem algo aí sobre o Sport. Uma briga interna, né, as eleições, o Sport precisa sair dessa situação. O Vasco vem crescendo na competição, o Luxemburgo, certo? Luxemburgo. O Vasco está na 15ª, saiu da zona de rebaixamento. Fortaleza. O Bahia está na 17ª posição, chegando à zona de rebaixamento. Goiás, Botafogo e Curitiba. Botafogo e Curitiba, eu acredito que já estão realmente numa Série B de 2021, este ano. Já o Goiás, Bahia, o Goiás eu também... Vai depender desse jogo agora do Goiás, né? Mas Bahia, Fortaleza, Vasco da Gama, Sport Bragantino brigará realmente para não cair para uma Série B para este ano. Esporte, brigas internas com você, Carlos Rocha. Você que sabe tudo dos bastidores da equipe do Esporte. Um abraço aí a Gilson Fernandes, mais uma vez, a Rádio Guarani, amanhã de 11 horas até o dia. Ao papai Gilson Fernandes. Ao papai Gilson Fernandes, é verdade. E a mamãe Adriana Silva, né? Adriana Silva, isso mesmo. Verdade. É o Gilcinho. E parabéns ao Gilcinho, né? Que veio com muita saúde, graças a Deus. Gilson Fernandes e a Carlos Rocha. Aí eu pergunto, qual será o time do Gilcinho? Esporte como Recife, tem que falar logo. Será. Olha, o Esporte vem obedecendo aí, né, a programação de treino durante a semana, sempre trabalhando à tarde no Centro de Treinamento José de Andrade Médici, Paratiba Paulista. Já amanhã, o último treino na capital pernambucana será realizado no período matinal. À tarde, após o almoço, o Esporte embarca para o Rio de Janeiro. Sábado, compromisso, enfrentar o Fluminense, que vem magoado, foi sacramentado ontem, 5-0 para o Corinthians. Coincidentemente, os dois próximos adversários do Esporte nessa Série A. E o Jair Ventura, né, perdeu o camisa 10, o Lucas Mugni, como todos bem sabem, por questões contratuais por parte do financeiro. O Esporte, a informação é que deve mais de R$500 mil ao atleta. Não conseguiu acordo. O Lucas Mugni já se encontra na Argentina há um bom tempo, desde do Réveillon. Perdeu o Thiago Neves, lá vai eu. Thiago Neves, por suspensão, terceiro cartão amarelo, vai cumprir a automática. O substituto imediato seria o Jonathan Gomes. O Jonathan Gomes também pegou o beco, acionou o clube na justiça, mais de 2,3 milhões em questão, o atleta está cobrando aí, via seu corpo jurídico. Primeiro pedido foi indeferido, a juíza da 4ª Vara da capital pernambucana não deferiu o pedido dele, né, a rescisão indireta, então ele continua como atleta. O advogado do jogador disse que vai recorrer dessa situação. O Sport tem 15 dias para apresentar sua defesa, suas alegações referente ao que está sendo cobrado aí pelo atleta. Então, sobrou o meio de campo, a vaga aí, provavelmente para o Betinho. Tem tudo para ser o Betinho, o substituto aí, ser responsável pelo setor de criação no esporte para essa partida, enfrentar o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Carlos, uma pergunta. E as brigas, que é isso, Rezinha? Que maldade. Como é que vai as eleições lá na equipe do Esporte, na Ilha do Retiro?
Olha, a situação aí, né? Como eu tinha te informado bem mais cedo, já sinalizou que tem candidato. A situação aí, no pleito eleitoral que foi adiado agora para janeiro, mas ainda não tem data definida. E para o biênio 21 e 22, Augusto Caldas deve ser o nome do executivo e o Pedro Lacerda o nome do deliberativo. Anteriormente, o Pedro Lacerda ia ser candidato a presidente do esporte. Ele agora vai sair como no Conselho Deliberativo do clube. O vice-presidente pode ser o atual presidente do esporte, o Frederico. Então, vamos aguardar aí. Já se tornou, eu estou colocando assim como uma série, essa eleição do esporte, porque cada dia é um capítulo novo, é uma temporada, a gente já pode colocar assim. Bruno, Sport, Fluminense que vem de uma goleada, né? Já vem machucado. O Corinthians, pela primeira vez, dá uma goleada, né? Pela primeira vez, não, eu acho que acredito que já deu, agora já passou, são tantas histórias. O Sport enfrenta o Fluminense, Paulo Henrique Ganso, não sei se vai jogar. Não, vai não. Nem Tá jogando ontem, correndo, perdendo. Paulo Henrique tá fora. Repete, Paulo Henrique tá fora, graças a Deus. É. Então, o Sport aí... Estava com um monte de jogador pendurado, né? Infelizmente, ninguém recebeu cartão amarelo. E tem 2 jogadores lá que podem brotar a lei do ex, né? O lateral esquerdo, o Danilo Barcelos. Foi, Carlos? Foi? Por isso que foi goleado ontem? Foi. Só pode ser. Era bom que o Sport repetisse aquele placar de 96, né? O Sport meteu 6 no Fluminense. Mas tem que relembrar quem estava jogando lá naquele tempo, né? Me lembra aí, por favor. Olha, confesso que fugiu a memória agora. 96. Juninho Pernambucano? Eu acho que foi aquela safra, né? Leonardo, Chiquinho, Sandro, Dedé na lateral esquerda. Vamos relembrar alguns velhos momentos. Mas Bruno, Sport, Fluminense, internas, brigas, eleições e futuro para o futebol. 20 horas e 53 minutos. Hoje, o Sport precisa vencer porque perdeu dentro de casa e foi uma vergonha. E sempre o extracampo. Não adianta dizer que o extracampo não influencia. Dentro de campo influencia sim. Política de clube influencia sim e muito. As decisões de diretoria, decisões, ou brigas, ou eleições sempre influenciam dentro do campo. Haja vista, o exemplo é esse aí. O Mugni foi embora por questões contratuais. Agora o Jonathan Gomes acionando o Sport na justiça. Se o Jonathan Gomes acionou o Sport na justiça, a culpa não é de quem está dentro de campo. A culpa é de quem está fora de campo. A culpa é do comando central, do comando geral de um clube. Então, não adianta dizer que extracampo não influencia dentro das 4 linhas. Influencia sim, porque o Sport perdeu agora o Jonathan Gomes, perdeu um jogador, perdeu o Mugni, que entre altos e baixos, mas pelo menos estava ali jogando no meio campo e dava aquela força ali para o Thiago Neves. Perdeu agora o Jonathan Gomes, que entre começar a partida e vir do banco também estava fazendo alguma coisa, estava dando ali um respiro, estava dando ali um respiro no meio campo naquela linha de frente ali do Sport. Então não adianta. O extracampo, a administração do clube prejudica e muito quem está dentro das 4 linhas. O Sport tem uma situação difícil porque é o 14º colocado. Bem diferente do Náutico, que é o 14º colocado, na 15º colocado na Série B, mas com 2 vitórias, o Náutico já praticamente garante a permanência na Série B, despacha qualquer ameaça de rebaixamento à Série C. O Sport ainda está ameaçado porque o Bahia só está a 3 pontos do rubro-negro. O Bahia tem 29 pontos. Aí vem o Sport, vem 29 pontos, o Fortaleza 16º, 32, o Vasco 15º, 32, o Sport 14º,
32 pontos também. Vai pegar o Fluminense, que vem cambaleado aí, vem abatido, 5-0. Rapaz, ontem, eu confesso que eu fiquei impressionado, porque em casa, fazendo outros trabalhos, e não tinha me atentado ao jogo a Corinthians e Fluminense. Quando eu vi, estava 1-0 para o Corinthians. Eu confesso que eu não assisti a partida. Corinthians e Fluminense. Quando eu vi, estava 1-0. Quando eu acordei hoje, 5-0 para o Corinthians. Foi um vareio que o Fluminense tomou. Então, vai pegar o Sport vai pegar um Corinthians, um Fluminense, desculpe, abatido. Mas o Sport também vai cheio de problemas. Como disse o Carlos, não tem o Thiago Neves, já não tem o Jonathan Gomes, já não tem o Lucas Mugni. Quer dizer, vem jogador improvisado. Então, o Sport vai ter que jogar muito. Porque o Sport, na sequência, o Sport tem o Fluminense no sábado, tem no próximo dia, na sequência, tem o Corinthians, coincidentemente, os dois clubes que jogam. E não tem atacante. Vai pegar no dia 21, na quinta-feira, joga, pega no próximo sábado o Fluminense, na quinta-feira da próxima semana, joga contra o Corinthians, e no outro domingo, no dia 24, pega o Bahia. Regional. Já pega o Bahia. O Bahia, que está na zona, é o 17º colocado, na zona de rebaixamento. Então, o Sport vencendo o Bahia, a depender dos outros resultados também. Nós temos mais 2 ou 3 rodadas antes desse confronto. Mas, na sequência, o Sport tem o Bahia, vai jogar com o Flamengo, já recebe o Flamengo na Ilha do Retiro e vai para o Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo, que está também na zona de rebaixamento. O Sport tem, nesses jogos restantes, o Sport vai enfrentar 3 equipes que estão ou acima, pelo menos 3 equipes que estão assim, 4 equipes que estão acima ou abaixo dele. Pega o Bahia, vai pegar o Bahia, vai pegar o Botafogo, o Bahia que está na zona de rebaixamento, o Botafogo que está na zona de rebaixamento também, o Bragantino, que é o 13º colocado, e o Atlético Paranaense. O último jogo é contra o Atlético Paranaense, que hoje é o 11º colocado. Então, o Sport tem aí que não venha aquela velha máxima de que time pernambucano ajuda time que está na zona de rebaixamento. Vai jogar contra o Bahia e vai jogar. São confrontos diretíssimos. Vai jogar contra o Bahia e vai jogar contra o Botafogo. Nesse caminho aí, vai jogar contra o Bahia e jogar contra o Botafogo. Já basta a derrota para o Goiás. Já basta a derrota para o Goiás, que o Goiás, na época, era o lanterna do campeonato. E aquela derrota para o Goiás ajudou muito o Goiás, que o Goiás, com uma vitória, o Goiás, pelo menos com uma vitória, sai da zona de rebaixamento. Pode sair da zona de rebaixamento. O Goiás, com 29 pontos, uma vitória, sai da zona de rebaixamento. Vai a 32 pontos. Quem diria o Goiás, que era o lanterna do campeonato, e bem longe do 19º colocado hoje, a uma vitória de sair da zona de rebaixamento. Então, a missão do Sport é bem mais difícil do que a missão do... Eu acredito na permanência do Sport, Bruno. Eu acredito na permanência do Sport porque... Não, há de se acreditar. Há de se acreditar. Vai ser como sempre, né? Tem que sofrer. O Sport pode. O ponto de corte hoje está em 40, né? De acordo com os sites de estatística. Mas a gente sabe que muda rodada após rodada, dependendo dos resultados, em especial das equipes que estão no setor de baixo da tabela. Mas hoje, se a gente comparar hoje, seriam 3 vitórias para o Sport se livrar desse, chegaria a 41 pontos. Superaria... Repete aí, Bruno. Quais são os próximos jogos mesmo? Mandar um abraço para o professor Cícero Monteiro, que também está acompanhando. Eles que esteve... Parabéns, dose dupla, né? Hoje é o dia do treinador. Parabéns, viu, professor? Parabéns aí ao Cícero Monteiro, ao Givanildo Salles, ao meu amigo Neco, né? Do esporte, que treinou a equipe do esporte, Zé Roberto, que estava nos Estados Unidos, chegou, dirigiu o Ipiranga,
vários outros treinadores aí afora que nós conhecemos. Parabéns ao Luxemburgo, né? Eu gosto muito do Luxemburgo, não vou negar, eu gosto muito dele. E do Chamusca, Hélio Chamusca, eu gosto muito dele. Ele representou 15 anos atrás, ele estava numa decisão, ele era dos anos lá na Arábia Saudita. Então, o Hélio dos Anjos se espelhou em Luxemburgo. Parabéns ao Hélio Chamusca. Gosto muito dele. Se eu não me lembro, é Hélio Chamusca, né? O Chamusquinha, né? O Chamusca, e tem o Marcelo Chamusca também, que é irmão dele. Chamusca. Eu segui a carreira desse baita treinador que chama o Chamusca. Péricles Chamusca, que foi treinador de Santa Cruz. Bem, Marcos, quando você tinha pedido a sequência dos jogos do Sport, tem o Fluminense no sábado, faltam 9 rodadas para terminar o campeonato, a começar da próxima rodada, agora no próximo final de semana, são 9 jogos que decidem a vida do Sport. O Sport pode decidir a sua vida bem antes do jogo. O Sport pega o Fluminense no sábado, vai para o Rio de Janeiro, pega o Fluminense no sábado, na quinta-feira vai para São Paulo, joga contra o Corinthians e vem no domingo da semana que vem, nesse domingo, joga contra o Bahia aqui. Desses 9 jogos, 4 são contra equipes que estão acima ou abaixo dele na tabela, e especificamente 2 jogos com equipes que estão abaixo do Sport na tabela. O Bahia, no dia 24, o Bahia, que é o 17º colocado, no dia 24, e no dia 7 de fevereiro, pega o Botafogo no Rio de Janeiro, Botafogo que hoje é o 18º colocado com 23 pontos. E tem um detalhe, que o Sport pode se salvar do rebaixamento e ganhar a vaga na Copa Sul-Americana, porque hoje nós temos os 4 primeiros colocados da Série A vão direto para a Libertadores da América, o 5º e o 6º colocado disputam a pré-Libertadores, e do 7º ao 12º colocado a Copa Sul-Americana. Como Palmeiras, que é o 6º colocado, e Santos, que é o 9º colocado, estão disputando a Libertadores, e o Palmeiras e Grêmio disputam a decisão da Copa do Brasil. Então, Palmeiras e Grêmio disputando a Copa do Brasil, qualquer um dos dois, quem for campeão, já tem vaga garantida na Libertadores de 2021, abre mais uma vaga na pré-Libertadores, se abre uma vaga na pré-Libertadores, e abre vaga na Copa Sul-Americana. Então, o Sport, hoje, o Sport, por esse prognóstico, o Sport estaria a pelo menos uma posição de conquistar a vaga na Copa Sul-Americana. E lembrando que se não houve mudança no regulamento, já tinha sido decidido pela Conmebol que agora em 2021 a Copa Sul-Americana deixaria de ser disputada em fase de mata-mata e seria disputada em fase de grupo, assim como a Libertadores da América, assim como a Europa League. Então, se a Conmebol mantiver a regra, o Sport pode se salvar do rebaixamento, a Série B do Campeonato Brasileiro, de quebra, ganhar uma vaga na Copa Sul-Americana e ir para a fase de grupos da Copa Sul-Americana em 2021. É isso aí. Esporte Clube do Recife, podendo ter chances. 21h05, enfim, já concluímos aqui essa noite maravilhosa, agradecendo a todos. Só para lembrar aqui que quinta-feira tem mais resenha, e a gente vai resenhar sim. E uma das perguntas, né, uma das respostas aqui ao torcedor que é pernambucano, que está fora do país. Eu acredito no Santa Cruz, acredito no Náutico, acredito no Sport Clube do Recife. E até quinta-feira, se Deus quiser, meu amigo Carlos Rocha, um abraço, valeu, vamos desenhar. Tem muito mais para vocês quinta-feira. Valeu, Marconi, obrigado aí pelo convite mais uma vez, obrigado, Bruno Lira. Mandar um abraço aí ao papai do ano, ao Gilson Fernandes, ao Gilcinho, a Adriana Silva, doutor Luciano, ao Antônio Lira, esse cara aí, esse ícone da imprensa pernambucana,
que eu admiro bastante, torcendo aí pela ampla e total recuperação do mesmo. Sintam-se todos abraçados pelo Carlos Rocha, o repórter da mídia. Foi um prazer estar com vocês aqui mais nessa noite agradabilíssima. E qualquer momento aí a gente volta resenhando, falando dessa paixão internacional que é o futebol. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, uma boa noite. Bruno Lira, um abraço. Quinta-feira tem mais aí resenha, viu? Vamos resenhar. Marconi, um abraço para você, abraço para o Carlos, abraço para todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham, nossos ouvinautas, nossos ouvintes internautas. Um abraço ao Carlos, que faz parte da equipe da Rádio Guarani, do Guarani Esportivo, o programa que também já fiz parte. Um abraço para o Gilson, para a Adriana e para todos que fazem a Rádio Guarani, todos que fazem, participam do Vem Resenhar, nos assistindo no Vem Resenhar, a todos os seguidores e torcedores do Resenha Neles. E a mensagem que eu deixo não é nem uma mensagem, é uma pergunta. Quem vai sorrir e quem vai chorar a partir desse final de semana? Grande abraço, quinta-feira nós estamos de volta. É isso aí, meu amigo Bruno Lira. Agradeço mais uma vez a sua participação. Meu amigo Carlos Rossi e a todos que fazem também o Guarani Esportivo. Meu amigo Gilson Fernandes, seu Gilcinho e a Adriana Silva e toda a sua família. Um abraço a todos os treinadores. Parabéns para o seu dia, né? Hoje é o seu dia. E não esquecendo, né, de agradecer ao nosso Deus maravilhoso que tem dado cada dia mais nossa saúde, para a gente poder conviver com todos e até quinta-feira, se Deus quiser. E que venha domingo, que, como disse o nosso amigo Bruno, quem vai chorar, quem vai sorrir, e amanhã só pertence a Deus. Domingo tem jogão, sábado também, e se Deus quiser, estaremos aqui quinta-feira para resenhar com vocês. E não sou de acordo com a volta dos estádios do torcedor em campo. E lá no Rio de Janeiro teve bronca. Isso aí já é polêmica para quinta-feira. Eu guardei essa para vocês. Quinta-feira, tchau, fui. Valeu.